O Donald Trump tem dois problemas graves. Um, ele ataca o problema errado. Dois, ataca o problema errado de forma errada. Eu preparei aí uma sequência de vídeos, essa é a parte 1, sobre os erros que o Donald Trump está cometendo. Vamos partir do pressuposto que o que ele está tentando fazer fosse a coisa certa. Tá? Não é, mas vamos partir do pressuposto que seja a coisa certa para os Estados Unidos, para o mundo, para ele, e assim por diante. Mesmo assim, ele está errando. Então é um duplo erro. Solução errada e ainda dada de forma errada. É mais ou menos como se o remédio fosse... Se o problema fosse no fígado, eu dou o remédio para o rim, e esse remédio tem que ser dado 3 comprimidos, 1 a cada 8 horas, e eu estou dando 2 comprimidos a cada 4 horas. Tudo errado. Convém comigo? Muito bem. Então vamos abordar isso aí. No que nós vamos nos basear? Nos maiores pensadores, nos maiores estrategistas de planejamento estratégico. Tá? Nos maiores pensadores de planejamento estratégico. Pensadores que deram consultorias para as maiores empresas, para os maiores líderes aí do mundo. Tá? Entre eles o Paul Weiss, o Jack Trout, que escreveram Marketing de Guerra 1, Marketing de Guerra 2. Esses são autores dos mais conceituados na história, aí na história recente. Bom, a primeira dificuldade, o primeiro erro na conduta, porque aqui, nessa parte do planejamento estratégico, não tem a ver com preço, com praça, com promoção, com os P's, né? Produto e assim por diante. Não, ele tem a ver com a conduta, com uma forma como o líder, no caso, o Trump está mais para chefe do que para líder, né? Age e o que ele faz certo, o que ele faz errado. A primeira coisa que esses pensadores dizem é que o líder, ou o chefe, no caso do Donald Trump, que é pior ainda, não deve se isolar na Torre de Marfim. O que significa isso, Torre de Marfim? Veja, a pessoa que se isola, normalmente ela tem um tipo de pensamento que esses pensadores, esses estudiosos, eles dizem que é grave, é o pensamento de cima para baixo. É aquela ideia que a pessoa tem, né, e faz as pessoas cumprirem através de comando, de coação, de pressão, de chantagem, assim por diante, faz as pessoas cumprirem o que está na cabeça dele. Esse é um dos grandes problemas. Então, o pensamento na Torre de Marfim, ele normalmente é usado por um herdeiro. Um herdeiro. Uma pessoa que teve a vida fácil. Ou que o sucesso subiu a cabeça. Porque tem 3 tipos. Na política eu vejo 3 tipos assim. Tem aquele que veio da base, que é de bom coração, que transita entre o povo, sabe as dificuldades do povo, e que ele tem, enfim, um pensamento mais solidário, mais compassivo em relação à população. Tem o guerreiro, aquele que foi treinado na guerra. Pense nos grandes líderes militares, pense até mesmo nos governantes que são ou eram militares. Ele tem uma inclinação para o conflito, a resolver as coisas na base da força bruta. E como eu falei, tem o herdeiro rico. Né? O herdeiro rico. O herdeiro, no caso de uma dinastia, né, que vai passando de pai para filho, vai perdendo a humildade, vai perdendo o contato com as dificuldades. Ele não precisou guerrear no front, ele não precisou passar por dificuldades, ele não precisou construir cooperação, nada, porque ele nasceu já em berço de ouro, tanto político quanto pessoal, né? E aí ele tem inclinação a ser tirano, ou, na melhor das hipóteses, um ditador. O Donald Trump está no terceiro, nesse aí, do herdeiro rico. Herdeiro rico. O fato dele nascer em berço esplêndido fez com que ele não tivesse muito contato com a realidade crua e nua dos fatos. Dos fatos. Então veja bem como é que se comporta o herdeiro rico, só para você ter uma ideia. Em relação a onde ele mora, onde ele trabalha, veja bem. Normalmente, o que acontece, grande parte aí, ou ele tem uma fortaleza, uma casa que é uma fortaleza, ou ele vai morar num condomínio fechado, quer dizer, ele já se isola. Percebe como é que funciona a cabeça? Ele se isola.
Ou então ele vai morar em prédios luxuosos, mas de preferência lá em cima, o mais distante possível da turma de baixo. Veja lá o prédio do Neymar, o apartamento do Neymar na torre do Rank, Luciano Rank. Lá em cima, último andar, é o mais valorizado. Por quê? Para se manter distante da turma. Ok? Isso quando eles não compram ilhas ou bunkers. Não é verdade? Isso também pode acontecer. E os escritórios, você percebe como os escritórios são fechados, são isolados. Raros são aqueles que têm escritórios a portas abertas. Afinal de contas, tudo tem que ser mais combinado nos bastidores. Então perceba que esse isolamento leva ao quê? A falta de controle com a realidade. E essa falta de controle com a realidade faz com que o pensamento, o planejamento saia equivocado. O planejamento saia errado. Então é essa a questão que pode vir a ser um problema para esses pensadores, inclusive políticos como o Donald Trump. Então qual é o grande perigo desse afastamento? Eu listei algumas coisas aqui. Distanciam-se da realidade. Não conhece o pensamento da linha de frente. Não conhece as motivações, as dificuldades de quem está na linha de frente. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Então esse pensamento distanciado da linha de frente faz o general, faz o político, seja lá quem for, o proprietário da empresa, começar a inventar besteira. Principalmente se ele não passou pela linha de frente. Aí que está. Se o cara começou pequeno, cresceu conhecendo as dificuldades da linha de frente, ele pode se transformar num bom líder. Mas pode perder essa capacidade de se isolar. Agora, se ele já foi colocado na Torre de Marfim lá no começo, já no início do trabalho dele, o herdeiro no caso, né? Se ele foi colocado na Torre de Marfim, daí piorou de vez. E é o caso do Donald Trump. É o caso do Donald Trump, que está naquela terceira geração. Pai rico, avô rico, pai nobre, neto pobre. Ele é um neto pobre. Ou seja, daí eles vai dizer, não, mas ele está rico. Não, mas ele está rico, mas ele tem o pensamento de quem afunda. Ele tem a cabeça, a mentalidade daquele que põe tudo a perder. Observe os erros dele. Inclusive porque ele já faliu mais de 9 vezes e, pelo jeito, ele quer falir os Estados Unidos. Vai adiantar o processo, né? Então, passear no chão de fábrica é uma das coisas que esses líderes que entenderam que não pode se distanciar da linha de frente, eles fazem. Eles passeiam 20, 30 minutos por dia. Lembro que eu conheci o dono de uma grande empresa de transportes aqui do sul do Brasil, uma das maiores. Todos os dias ele tinha o tempo dele de sair e visitar lá a manutenção, visitar os motoristas, visitar a rodoviária e assim por diante. O tempo todo. Comandante Rolim da TAM. Alguns lembram do comandante Rolim, fundador da TAM. Ele ia lá na escadaria do avião cumprimentar os passageiros. Muitas vezes ele passava por cima até da central de compras dele. Porque o passageiro fazia alguma reclamação a respeito do sabor da bala. Então ele dizia, pô, se eu tiver que mandar lá para a central de compras, vai levar 2 meses para mudarem. Então ele já dizia para o braço direito dele, ó, vai lá e troca. Troca isso aí, imediatamente. Então esse contato com a base, contato com a linha de frente, contato com a população. E no caso, quando eu digo, o Donald Trump teria que ter contato com o eleitor, contato com o congressista e contato com o investidor. Mas não investidor em resort, em prédio de luxo. Um investidor na bolsa. O eleitor, não só o eleitor rico da Califórnia, do Texas, mas o eleitor dos outros estados. Aqueles estados que são mantidos pelo governo. E também não teve contato porque não foi deputado, não foi senador. Ou seja, não conhece como funciona a cabeça dos congressistas. E, em cima de todos esses problemas, ele comete o erro
do isolamento na Torre de Marfim. A gente percebe nitidamente que o lugar que ele gosta é a mesa do presidente no salão oval. Esse é o lugar que ele se sente bem. Então ele é um erro grave, um erro grave. Ele que conseguiu chegar ao poder lá em cima, ele teria que fazer uma imersão, sair do salão oval, sair dessas visitas aí aos príncipes, aos grandes líderes, sair, conversar mais, sabe, se enturmar mais com os congressistas. Não, ele manda terceiros, tão inexperientes quanto ele, e com menos vivência política, por incrível que pareça. Dentro desse conceito, eu lembro de um empresário de uma rede de supermercados bilionário, amigo meu, e quando eu conheci ele, eu tive a oportunidade de conversar com os diretores, e um dos diretores disse assim, o fulano, se referindo ao presidente, ele almoça com o pessoal aqui no bandejão. Eu não. Eu tenho que ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais balanceada, de mais qualidade. Vá pro inferno, né, cara? Você acha que o presidente está indo lá comer no bandejão porque ele gosta mais do bandejão? É claro que não. Mas ele sabe da importância de estar no meio das pessoas do operacional, conversando. Além dele ter crescido partindo do zero, da pobreza, e ter ficado na linha de frente por muitos anos no primeiro mercado, ele ainda permanece em contato com os funcionários. Me lembro que ele contou a história que nos primeiros 30 funcionários, todos os aniversários desses primeiros 30 eram na casa dele. Então ele conheceu intimamente as dificuldades da base e continua tendo contato com a base. O que não acontece com o Donald Trump. Então isso é um primeiro erro grave que faz com que o planejamento dele não tenha nem pé nem cabeça. E não vai funcionar. E volto a dizer, ele está aplicando o remédio errado para um problema que não existe. O problema é outro. Ele não está indo no comportamento, na atitude, na educação, que é o maior problema dos Estados Unidos hoje. Ele está apegado a números somente. E números ligados a isso aqui. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui do que uma mudança de comportamento, de decisão em cima de um planejamento que foi feito, de um produto, mas que, enfim, descobriram que não estava funcionando e reposicionaram. Quem não lembra do Vic Vaporub? Acho que até hoje existe. Um descongestionante. Passa aqui, o pessoal está com asma, com nariz fechado, passa no peito aqui e ajuda a descongestionar. Muito bem. O Vic Vaporub era um analgésico, uma pomada analgésica, para passar dor. Tô com dor nas costas, passa o Vic. Tô com dor no ombro, passa o Vic. Ele foi criado para isso. Mas não estava obtendo sucesso nas vendas. Então imagine um planejador da Torre de Marfim forçando a barra. Não, temos que investir mais em publicidade, temos que investir mais não sei o quê, temos que melhorar a embalagem. Ele insiste em cima de um negócio que não está funcionando. Mas por inteligência estratégica, não sei se pelo dono ou algum diretor ou assim por diante, alguém chegou para ele e disse: o pessoal está gostando porque está descongestionando o nariz. Ele disse: como assim? Pessoal, às vezes tem uma dor no peito, alguma coisa, eles passam assim, e ajuda na gripe, na rinite, na alergia, ajuda a descongestionar. Aí o cara, meu Deus do céu, tem algum produto posicionado nesse nicho? Não tem. Então vamos entrar aí. Muda publicidade, muda posicionamento, muda tudo, muda argumento dos vendedores nas farmácias, muda tudo. Agora é descongestionante. O que aconteceu? Posicionou-se como único no mercado durante muito tempo. Agora deve ter surgido dos outros, mas ainda o pessoal lembra do Vic Vaporub. Acho que ainda existe. No pensamento da Torre de Marfim, o cara pensa, não, ele insiste na ideia, ele insiste.
Insiste. Agora, o pensamento daquele que sai da Torre de Marfim, ele consegue enxergar oportunidades e refaz o planejamento. Mas tem que ter humildade de botar a cara na lama, que é o que esses pensadores sobre o planejamento estratégico pensam. Botar a cara na lama. Lembra um outro caso de uma empresa de lençóis aqui no Brasil. Líder de mercado no Brasil e exportando um monte para a Europa, Estados Unidos, assim por exemplo. Aí o dono da empresa chega para o pessoal, gerente de produto, gerente de marketing, e diz assim, eu quero ter um produto de qualidade. Aí os caras olharam para ele assim, como assim? Não, eu quero ter um produto de tantos fios, aí um produto equivalente àqueles que usam lá nos hotéis de luxo de Nova York e tal, eu quero ter um produto de qualidade. Aí um dos gerentes, muito inteligente, disse assim, o senhor não quer ter um produto de qualidade, o senhor quer ter um produto de luxo. Daí ele, não estou entendendo. Qualidade nós temos, porque qualidade é conformidade com o requerimento do cliente. Isso nós temos, nós somos líderes de mercado. O nosso cliente está sendo muito bem atendido, porque é exatamente isso que ele quer. Ele não quer um produto de tantos fios lá muito mais caro, nem de tão poucos fios, e não entendo de tecido, mas enfim, de preço mais baixo. Nós estamos no caminho certo, exportando e assim por diante. Tem a história até de um dos clientes que compraram esses lençóis na Inglaterra, na França, sei lá onde, aí chegaram aqui no Brasil, foram olhar a etiqueta Made in Brasil. Só para você ter uma ideia. Então, ele abandonou aquela ideia, que era uma ideia de Torre de Marfim, uma ideia de cima para baixo. E criou uma outra linha de produtos para não confundir o cliente com outro nome. Compreende? Esse tipo de conhecimento o Donald Trump não tem. E nem quem está assessorando ele. Porque se ele tivesse esse tipo de conhecimento, ele não tinha falido 9 negócios. E porque esse tipo de conhecimento não tem grande validade no tipo de negócio que ele faz, que é vender resort, vender hotel de luxo, assim por diante. Ali é venda na base do relacionamento, da marca dele, tomando uísque com os bilionários. É esse tipo de negócio que ele se dá bem. Então o povo americano confundiu as coisas. Confundiu as coisas por quê? Porque pegou um exemplo de sucesso empresarial num segmento muito específico do ramo imobiliário ali e tal, que já é um conhecimento que é pouco aplicável a qualquer outro tipo de negócio na iniciativa privada, e por isso ele falhou em todos os outros negócios que ele teve na iniciativa privada, e colocou este exemplo para comandar um país, que é uma coisa muito diferente. Então a distância entre a área em que ele é competente e a área que ele está liderando é abissal. E volto a dizer, na Torre de Marfim agrava o problema. Na Torre de Marfim ele consegue pensar muito bem em como ele vai fazer negócios com os árabes nos resorts lá que os filhos estão vendendo, ou nas criptomoedas que o genro está vendendo. Ele consegue, na Torre de Marfim ele consegue ter sucesso nesse tipo de pensamento. Agora, para consertar o problema e fazer uma aterrissagem em que sobreviva alguém, no caso do povo americano, porque o Ocidente é certo, ele não consegue ter competência, não consegue se concentrar. Muito também pelo tamanho do ego dele, que primeiro ele. Eu lembro de um empresário que... Porque a minha empresa de consultoria tem 33 anos. Eu lembro de um outro empresário, amigo também, muito bem sucedido, uma das melhores, mais conceituadas franquias no Brasil, mas de vendas, né? Vendas. E produtos assim de utilidade doméstica, diversos. E uma vez ele teve a ideia do pensador da Torre de Marfim. Já que eu vendo bastante desse produto aqui, vou fabricar. Não deu um ano, ele chegou para mim e disse, não, esqueci. Vender uma coisa, fabricar é outra. Entendeu?
Mesmo esse empresário extremamente inteligente, mas as pessoas mais inteligentes que já conheci. Mesmo com esse empresário que nasceu no chão, ajudando o pai dele a carregar pneu na lojinha do pai dele lá no interior do Paraná. Ou seja, botando a mão na massa. Cometeu um erro. Que chance o Donald Trump tem de pensar? E é por isso que ele ataca o problema errado e com o remédio errado. Um outro empresário, loja de material de construção. Fui fazer consultoria para ele e disse, não, tá aqui, ó, eu comprei esse terreno aqui, porque afinal de contas tem uma grande agência, tem um grande banco aqui, então eles já devem ter feito um estudo de que esse bairro aqui vai se desenvolver bem. Tá bem? Isso lá no interior do Brasil, na região central, no centro-oeste. Aí eu fui fazer uma verificação no plano urbano da cidade. Peguei os mapas da cidade e o que descobri? Todo aquele terreno enorme, aquela área vasta, uma área muito grande, em que ele acreditava que fosse sair construções e ele iria se dar bem, material de construção, era tudo terreno da aeronáutica, ou seja, com planejamento de construção de aeródromo, com planejamento de construção de casa, vila dos oficiais, enfim. Nada daquilo ia se transformar em residências próprias. E vila dos oficiais eu estou até exagerando, na verdade não tinha nada disso. Estou imaginando que pudesse ter, se pudesse ter, até de repente justificaria, mas o fato é que nem isso tinha. Nem isso tinha. Aquela área estava vazia e ia permanecer vazia. Então tem muita gente que pensa assim, tem um cara com material de construção aqui perto de casa, em que ele olhou uma área enorme aqui, enorme, do outro lado da avenida principal aqui, e disse, aqui vai sair muita casa, de muito condomínio e assim por diante. Então eu vou abrir material de construção embaixo e vou morar em cima. Pensamento top-down. Ele era pedreiro. Conseguiu ter sucesso como pedreiro. Mas pensou errado. 20 anos depois ainda ninguém construiu nada. Nada. Aqui na frente. Tá ali os caras plantando milho, plantando sei lá o quê. E uma área em que a região aqui de Santa Felicidade, quem conhece, tem muitos condomínios de luxo. Mas ali ele pensou errado. E não analisou que existiam concorrentes antigos aqui que estavam mais de 40, 50 anos. Enfim, uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa imaginar. Ah, eu tive uma ideia. Teve uma ideia? Sei. Muitas ideias impossíveis. E daí qual é o resultado disso? Eu lembro no segundo emprego que eu tive, o primeiro foi como contato comercial de uma rádio. Vendia espaço na rádio. O segundo emprego, né, com carteira, porque eu trabalhei desde os 12 anos de idade, mas chegou com uns 18, 20 anos, eu quis tentar trabalhar carteira registrada. O primeiro foi com contato comercial e o segundo foi como gerente de contas e negócios de uma grande multinacional aqui no Brasil. Então, os gerentes de contas, os vendedores, vamos simplificar, eles tinham diversas áreas dentro de um estado. Um ficava com uma região, outro ficava com outra, outro ficava com outra, e assim por diante. Eu estou na minha terceira reunião, já com a minha área pronta, sabendo onde que eu ia atuar. O gerente, que é o supervisor, no caso, reúne todos os vendedores numa sala e vai fazer uma divisão de um território entre dois outros companheiros nossos lá, dois vendedores. Até que num momento um deles, já mais antigo, mais experiente, disse assim, você não sabe a besteira que você está falando. Caramba, veja bem. Eu tinha 21 anos, 20 anos de idade. Os caras, tudo 45, 50. Quando eu vi o vendedor falando, você não sabe a besteira que você está falando para o supervisor, que devia ter uns 35, eu disse, ai. Vai receber a cartinha de demissão amanhã. Recebeu a cartinha de demissão? Não. Porque realmente o que o supervisor falou era uma grande besteira. E por que era uma grande besteira?
Porque ele estava dividindo de forma injusta os territórios. E por que, que ele estava dividindo de forma injusta? Porque ele nunca tinha sido vendedor e não conhecia aquela região que ele estava dividindo. Como é que você quer que dê certo? E a consequência disso, eu vou dizer qual é a consequência disso. Primeira coisa, perde a credibilidade. Segunda coisa, perde o respeito. E a terceira, perde a liderança. Ou a chefia, que líder e chefe têm diferenças muito grandes. E no caso do Donald Trump, ele está mais para chefe do que para líder. Então essa é a primeira parte, esse é o primeiro erro somente. Pretendo fazer segunda parte, terceira e assim por diante e continuar. São muitos erros. Mas ter nascido em berço esplêndido e permanecer na Torre de Marfim é apenas um de tantos que eu vou falar que se aplicam ao Donald Trump. Pessoal, na sequência eu vou falar sobre outra questão. Tem que ver aqui a sequência, mas enfim. Vou continuar falando desses erros e vou tentar postar aí um por dia. Bem? Veja. Comente, compartilhe, curta, mande um valeu. Diga da onde você está me assistindo. Mande um oi, um bom dia, sei lá. Faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até o próximo vídeo.